Olá, homens de coragem. É um prazer estar com vocês em mais um Papo entre Irmãos. E o tema de hoje é como devemos nos comportar com os nossos pastores para agradar a Deus. Oni, papo bom, né, Oni? Papo bom, oportuno, bastante oportuno. E a gente vai tomar aqui emprestado o texto de Efésios 4, versículos 11 e 12, que dizem assim: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé. Então, olha só que texto tremendo. E que responsabilidade, o pastor, sabe por quê? tem. O seu pastor está na posição que está porque Deus o colocou lá. A gente crê assim, né? Não vamos aqui entrar no mérito das exceções. Nós estamos falando da regra geral. Sim. A regra geral é o seguinte: o seu pastor foi colocado sob a liderança espiritual da sua vida, da sua casa por Deus. Então existe aí algumas coisas, né, Marcelo? Como se comportar em relação a isso? E a primeira palavra que vem à minha mente é o respeito. O pastor, ele é uma autoridade espiritual sobre a nossa vida, minha e sua, que Deus nos deu como um presente. Ele é aquele que vai edificar não só a nossa vida, mas a vida da nossa esposa, dos nossos filhos, dos nossos convidados, dos vizinhos que nós levamos na igreja. E sobre o ombro do nosso pastor, existe uma responsabilidade brutal e eterna. Verdade. Você já parou para analisar a responsabilidade que tem sobre o ombro do seu pastor? E olha, mas o meu pastor... Se você não está satisfeito com o seu pastor, muda de igreja. Eu estou falando do verdadeiro pastor. Citamos como exemplo, inclusive, um pastor chamado Antônio de Souza Lima, que foi pastor do Oni quando eu era criança. Ele era conhecido como pastor Souza Lima. Né? E ele tinha quase 2 metros de altura, assim como o Oni, né? Um homem extraordinário que marcou a nossa vida, né? Marcou a minha juventude. E, assim, uma pessoa por quem a gente nutria um carinho, um respeito, uma admiração eterna. E outros pastores pelos quais a gente passou, o meu pastor atual, J.R. Vargas, homem de Deus, abençoado, pessoa quem eu amo, admiro muito, os pastores com os quais a gente convive no Ministério Homens de Coragem, como exemplo, o nosso querido, amado Marcelo e Gualberto. admirado Marcelo Gualberto. Não tem como falar de pastor e não falar do Marcelo Gualberto. Que nasceu para ser pastor, está tão evidente. Não, né? Marcelo, essa questão do pastor, como é um homem de Deus, eu me recordo de uma experiência assim, extraordinária que a gente viveu quando a gente morava em Florianópolis. A minha filha tinha 7 anos de idade, e a gente tinha um convívio muito íntimo com o pastor da nossa igreja local, lá em Floripa, da Igreja Presbiteriana Central de Florianópolis, o reverendo Romualdo. Romualdo, um amigo querido. E um dia, a gente em casa à noite, jantando, a minha filha virou para mim e falou assim: pai, sabe como é que eu imagino que Jesus é? Eu olhei para ela, pensei assim, será que ela vai falar que é como eu sou? Falou isso não. Ela falou assim, eu acho que ele é igual ao pastor Romualdo. Sensacional. Olha que comparação extraordinária. Paula, minha filha, dizendo com 7 anos de idade assim, eu acho que Jesus é igual ao pastor Romualdo. Por quê? Um homem carinhoso, um homem amável, uma pessoa extraordinária, um homem santo, uma pessoa que a gente, assim, até hoje somos grandes irmãos, amigos, e é uma pessoa que a gente admira muito. Então, daí, a gente precisa, como o Marcelo muito bem disse, pensar muito bem antes de falar mal do pastor. Por exemplo,
jamais critique o pastor da sua igreja na sua casa diante dos seus filhos. Loucura. Isso é loucura. Se você tiver alguma coisa para resolver, resolva lá com o seu pastor. Mas jamais criticar na frente da esposa e muito menos na frente dos filhos, né? Eu acho que você não tem esse direito, você não deve fazer isso, porque isso vai produzir feridas Até porque eternas. você pode estar errado. Exatamente. E outra coisa, a melhor coisa é esclarecer pessoalmente, né? Conversar, buscar um entendimento. Então, seja sábio. Se não for para elogiar, é melhor calar. E nós estamos aqui tentando resgatar esse respeito pelos pastores por conta de nós estarmos vendo que muitos pastores não estão agindo como deveriam. E isso está fazendo com que, principalmente, as pessoas que não são da igreja olhem para os pastores de maneira genérica, generalizando, achando que todo pastor é igual. Não é. É óbvio que não é. Então, nós temos que olhar para o nosso pastor com respeito, com reverência, sabendo que ele é uma bênção na nossa vida dada por Deus, admiração, e sempre que tiver alguma coisa que você viu que o pastor não poderia ter feito de uma maneira diferente, lembrar que ele é um ser humano, que ele é um anjo, né, Oni? Que ele não é a quarta pessoa da Trindade, né? Ele é um ser humano como nós, né? Exatamente. Que tem suas lutas, suas falhas. Eu fico imaginando como deve ser difícil a vida do pastor. Porque a gente vai na igreja de manhã, domingo, à noite e tal, encontra com o pastor ali, depois você vai viver sua vida. Você vai trabalhar, você vai para a escola, você vai, enfim, vai viver a sua vida. O pastor não, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, membro ligando, morreu não sei quem, tem que ir no enterro, o fulano está doente. É uma luta muito grande. Meus irmãos, nós não estamos aqui dizendo que você também não tem suas lutas, que eu também não tenho as minhas. Mas a gente eu que já tive a oportunidade de ser presbítero inúmeras vezes e convivi de perto com alguns pastores, eu vejo a luta que eles passam. E eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para dizer uma coisa. Hoje, as mídias sociais, a televisão principalmente, elas muitas vezes colocam em evidência pastores que fazem coisa errada. E por conta disso, os pastores hoje são pessoas até que às vezes nem gostam de falar que é pastor, porque ele vai ser menosprezado. Sabe? Agora eu queria dizer o seguinte, milhares e milhares de homens pastores nesse Brasil e no mundo são homens de Deus, santos, que são homens que pregam o evangelho, que vivem o evangelho. Então a gente não pode deixar que uma minoria, entre aspas, faça a nossa cabeça, para a gente pensar que hoje em dia ser pastor é fácil. Ser pastor é uma opção que ele fez e ele tem que pagar o preço. Enfim, o pastor verdadeiro é aquele que tem um chamado, que Deus o chamou, e ele paga um preço alto. Por isso, pensa bem, ore pelo seu pastor, seja aquele membro que vai ajudar a carregar o fardo que pesa sobre os ombros dele, seja aquele irmão, aquele homem de coragem que o seu pastor confia em você para ter uma oportunidade de abrir o coração dele. Quantos pastores precisam de alguém em quem eles confiem para abrir o coração e dizer das lutas, das dificuldades que eles passam? Meus irmãos, não é fácil pastorear um rebanho. Pode ser um rebanho de 10 pessoas ou de 1000 pessoas. Não é fácil. Eu estou lembrando aqui um pastor que já passou pela minha igreja, não está mais na nossa igreja há muito tempo. Eu encontrei com ele numa reunião do BNI, uma reunião de network de empresários. E esse pastor virou para mim e falou: Marcelo, aqui dentro eu não sou pastor, então, por favor, não fala para ninguém que eu sou pastor. Aquilo me bateu tão mal, me encheu meu coração de tristeza. O que faz um homem cheio do Espírito Santo, como ele foi quando estava na nossa igreja, ter vergonha de dizer que é
o que Billy Graham disse: jamais eu me tornaria presidente dos Estados Unidos. Eu sou sacerdote do Deus vivo. Com tanto senso de privilégio, o que fez com que aquele pastor tão querido, e eu não estou julgando, em hipótese alguma, o motivo pelo qual ele falou aquilo, mas me encheu de tristeza, porque você querer esconder uma beleza. Título mais sublime que um homem pode ter. Imagina você diante de Deus, Deus falar assim: pô, cara, eu te dei o título de pastor, você falou que não queria que ninguém soubesse porque você estava com vergonha. Olha que coisa lamentável. Essa experiência que você contou do Billy Graham, eu não sei se isso efetivamente aconteceu ou se faz parte de uma folclore, história, pode de um folclore. Mas dizem que chegaram para Billy Graham lá, os políticos americanos, com uma pesquisa de que ele, sendo candidato a presidente dos Estados Unidos, ele já estaria eleito. As pesquisas... E eu acredito nisso, porque Billy Graham é considerado o apóstolo Paulo do Ocidente. Verdade. Né? Ele estaria eleito. Ele ouviu atentamente, ele foi convidado a se candidatar. Eu não sei se Partido Republicano ou Democrata, não sei, foi convidado a se candidatar à presidência dos Estados Unidos da América do Norte. É só o homem mais poderoso do mundo. E ele ouviu atentamente e no final disse o seguinte: eu agradeço o convite, mas eu jamais me rebaixaria a tal cargo, porque eu fui chamado para ser ministro do Evangelho. Fica até arrepiado. Tem até a palavra rebaixaria me falaram também. Não, essa palavra foi extraordinária. Então, o pastor, como nós acabamos de ler aqui, o pastor de verdade, aquele que é um homem de Deus, ele foi colocado sobre a sua vida por Deus. Não foi o presbitério, não foi alguns irmãos que escolheram, não. Foi Deus que colocou ele para ser o seu pastor. Portanto, ele é digno de respeito, de amor, de carinho, de admiração, de conversa cara a cara, né? Às vezes ele precisa também de uma orientação, de uma dica. Faça amorosa. Isso. Seja honesto com seu pastor. E você que é pastor, eu vou aqui te dar uma dica. Se você está levando um fardo muito pesado, se você está depressivo, porque eu sei que existem hoje muitos pastores com depressão. Se você está triste, se você está sobrecarregado, saiba de uma coisa: o teu salário não é ouro, não é real, não é Bitcoin, não é diamante. O teu salário é galardão. E galardão você vai gastar por toda a vida, não acaba nunca. Você vai ouvir da boca do Deus vivo: filho amado, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra para o reino do teu Senhor. E como existe galardão, e a Bíblia fala do galardão, fique imaginando, quando você estiver triste, como será a sua eternidade. Não são os breves anos que te restam aqui nesse mundo, não. Mas fique imaginando a tua eternidade. Imagina como Deus vê você quando você é humilhado, quando você está sobrecarregado. Se você tem uma igreja de 600 membros, você sabe que você tem 600 patrões mandando em você. Se você tem uma igreja de 100 membros, você tem 100 patrões mandando em você. Não arrega, não. Fica firme, não pega leve com você. A tua recompensa vai vir das mãos do Senhor. Pode ter certeza. Fique firme. Vá adiante. Siga em frente. Siga em frente. E homem de coragem, todos nós aqui, precisamos, nesse podcast, sair com o seguinte propósito. Número 1, orar pelos nossos pastores. Número 2, ajudá-los a carregar o seu fardo, que não é fácil. Número 3, jamais criticar o pastor na frente da sua família. O seu pastor, da sua igreja, se tiver alguma coisa, cale e fale com ele, né? E vamos
tomar esse ensinamento, porque certamente, meus irmãos, ó, esse podcast não estava previsto, certo, Marcelo? É verdade. Não, nasceu aqui agora. Acabou de ocorrer na gente. Acabou de acontecer. Marcelo falou, vamos fazer assim? Eu falei, cara, vamos. Então, eu acho que eu não gosto de fazer as coisas para as quais eu não me preparo antes, né? Esse cara aqui já vai fazendo tudo e tal, e dá certo. E Deus certamente estava aqui agora dizendo o seguinte, o assunto é esse. Querido pastor, como disse o Marcelo, siga em frente, siga firme, porque o seu galardão está preparado para você lá na glória. E o Senhor vai falar assim, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Você já imaginou você chegar lá e encontrar milhares e milhares de pessoas que conheceram o Evangelho através da tua vida, da tua palavra? Querido pastor, Deus te abençoe com a bênção do pastor Marcelo Gualberto. Deus te abençoe da cabeça aos pés. Homens de coragem, honrem seus pastores, orem por eles e vamos caminhar juntos. Isso aí, gente. Nós queremos ouvir tua voz, teu louvor sempre esteja entre nós. Queremos ser, Senhor, mais sábios na verdade.